quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, no capítulo... Não, você... Isso. Deixa ali fora. Se alguém mais quiser depois aí colocar o nome, tá bom? Tem alguns ainda. Daí vai ficar lá fora, lá na frente. Pode, então, ainda marcar. Falta bem pouco. Se alguém quiser orar em 2 horários também, não tem problema não. Pode marcar aí. Ainda tem o meu depois também, né? Não marquei o meu ainda. Vou marcar aí. Nós vamos ler aí em Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, versículos 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos 13 e 14. Vamos ler juntos? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E aí ele diz, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos pedir para que o Senhor esteja iluminando, guiando, e que a Tua palavra seja, Deus, que foi inspirada pelo Espírito, seja para nós, ó Deus, um ensinamento claro diante dos nossos olhos, para que nesta noite nós possamos tirar esta porção para as nossas vidas. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, nos dando o entendimento, o discernimento, para que possamos cair em si e tomar uma decisão diante disso que o Senhor coloca diante de nós, dessa palavra que mostra os 2 caminhos. Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. O julgamento do falso caminho. Então, o julgamento entre o verdadeiro e o falso caminho. A avaliação. Há somente 2 portas, há somente 2 caminhos e há somente 2 destinos eternos. Então esse texto vai mostrar que a porta é o início de uma jornada e o final, né, dessa jornada, o destino final dessa jornada pode ser no céu ou no inferno. E ele fala então que entre a porta e o destino eterno existe um caminho a ser percorrido. E aí ele coloca para nós que, de fato, esse caminho, inevitavelmente, ele levar ou à perdição eterna ou à vida eterna. Não há um meio termo. Não tem como você falar assim, eu queria ficar aqui, ó, quando está ruim no inferno eu vou para o céu, quando está meio monótono no céu, eu quero ir para o inferno. Não tem. E nem haverá isso, né? No inferno sempre será ruim, no céu sempre será um gozo, lugar de gozo, paz, alegria verdadeira. Então, como nós já temos enfatizado, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus é o capítulo de análise, é o capítulo do julgamento, é o capítulo em que nós devemos fazer uma avaliação. Nós temos que, na verdade, aqui fazer uma ponderação para tomar alguma decisão. O que ele proíbe no capítulo 7 é julgar a vida do outro. Nós não temos nada que ver com a vida do outro. E nós não somos juízes de ninguém. É isso que ele condena lá no início. Mas o restante, tudo nós temos que avaliar. E isso é um julgamento. É uma avaliação que nós precisamos fazer. E quanto a esse texto, a primeira coisa que o texto nos chama, então, para nós analisarmos é: em que porta eu entrei? Na larga ou na estreita? Uma das duas, né?
Aí, a segunda coisa que ele nos leva também a pensar é: em que caminho eu estou andando? No espaçoso ou no apertado? Qual é o caminho que eu estou trilhando? Então, não é as dificuldades que o mundo impõe, né? As coisas do dia a dia, está difícil, tal. Não é isso o caminho apertado. É o caminho da dificuldade por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Então, que caminho eu estou trilhando? Aonde ele vai me levar? Aonde eu chegarei? Qual será o meu destino final? Esse é o julgamento que nós temos que fazer. Por isso, né, o Senhor Jesus diz: olha, tem duas portas, tem dois caminhos, tem dois destinos eternos. E dependendo da entrada, da caminhada, é que então nós vamos ter o destino que nós escolhemos, que nós decidimos. Salomão, em Provérbios 14, 12, ele diz que há caminho que ao homem parece direito. Ele tem uma aparência de ser um bom caminho. Eu acho que eu estou certo. Mas ele diz, no final, dá em caminhos de morte. Por isso que a análise tem que ser profunda, sincera e verdadeira. Nós não vamos chegar lá no final: Senhor, mas eu pensei que era diferente. Falar: não tem jeito mais. Você trilhou esse caminho. É por isso que o Senhor Jesus, numa das parábolas, ele diz assim: qual é o homem que quer construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular? E ele está falando ali de salvação. Não é entrar assim: eu vou ir aqui, vou fazendo do meu jeito e tal, e eu espero ser salvo. Não. Nós temos que tomar uma firme decisão, uma verdadeira decisão para poder ir. Então, há caminho que o homem acha que é direito, mas no final são caminhos de morte. Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Em que porta nós entramos? Nós, sinceramente, entendemos o que nós estamos fazendo? Ou como na época de Jesus, os fariseus, doutores da lei, hipócritas, né? Conheciam a verdade, mas não viviam a verdade. Eles conheciam o caminho de Deus, mas andavam no caminho do mundo, achando que pelo fato de conhecer o caminho de Deus, eles estavam no caminho de Deus, mas não estavam. Então, essa é a análise que nós temos que fazer, a avaliação que nós precisamos fazer. O caminho que eu estou hoje vai me levar, é um caminho de vida ou de morte, vai me levar para a vida eterna ou para a morte eterna? Isso nós podemos saber. E no final ainda, nós vamos deixar isto mais claro. Apesar de Salomão dizer no capítulo 21, 2, que todos os caminhos do homem lhe parecem justos, o Senhor é quem pesa o coração. Então, na minha avaliação apenas, o caminho que eu estou é justo, é verdadeiro? Qual é o critério que eu tenho que usar? Qual é o meio que eu tenho que usar? Hoje nós falamos muito isso na escola dominical. É a palavra de Deus. É com a Bíblia na mão. Não é o que um pastor fala, o que as religiões dizem, o que anunciam na internet, a não ser que seja a palavra. Mas é a palavra de Deus que nós precisamos ter, então, como norte, como direcionamento para as nossas vidas. Portanto, é necessário parar, fazer uma avaliação para poder ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que há sempre uma voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho, esse é o caminho, olha lá o caminho. Não acontece isso na nossa consciência? Isso aqui não é certo. É essa voz de Deus acusando em nossa consciência, mostrando na nossa consciência de que esse é o caminho, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, né? Mas ande nesse caminho, né? Esteja perseguindo esta rota que é segundo a palavra de Deus. A porta que você escolher, seja ela larga ou estreita, ela vai introduzir você num caminho, seja esse espaçoso ou apertado, que inevitavelmente ele vai culminar ou vai conduzir a um destino de morte eterna ou de vida eterna. Não tem outra alternativa. Tanto Mateus quanto Lucas,
eles fazem questão de dizer que são poucos os que acertam pela porta estreita e andam pelo caminho apertado. E, consequentemente, são poucos os que entrarão no reino de Deus. São poucos os que são salvos. Lucas, no capítulo 13, do 22 ao 30, os irmãos podem anotar aí, depois ler todo o texto. Ele não está falando exatamente como esses versículos, mas ele também fala, né, de uma porta. E ele registra, então, que Jesus, indo para Jerusalém, no caminho, alguém faz uma pergunta para Jesus. No meio daquela multidão, uma pessoa faz uma pergunta para Jesus no versículo 23. Senhor, são poucos os que são salvos? Olha que pergunta do cara, né? Olha a reflexão que ele vinha fazendo. Andando atrás de Jesus, certo? Ele pensava, deve ser difícil. Não é fácil seguir esse homem. Não é fácil trilhar esse caminho. Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus responde no versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, e não alcançarão. Então, Jesus responde à pergunta do homem, indo um pouco além daquilo que ele estava perguntando. A pergunta do homem pode ser interessante para alguns, mas não é vital. Ela pode ser boa, mas não vai ajudar em nada. São poucos os que vão ser salvos, isso ajuda a nós? Na verdade, o que ajuda a nós é perguntar, eu sou salvo? Eu tenho a vida eterna? Eu entrei pela porta certa, eu estou andando no caminho certo? Ou eu queria saber o número dos salvos? O mais importante é saber se eu estou salvo, se eu de fato estou no caminho da vida eterna, no caminho da salvação. Por isso Jesus diz assim, esforça-te para entrar pela porta estreita. Isso demanda esforço, isso demanda agonia, isso demanda energia, arrependimento sincero, mudança de direção, fé genuína em Jesus Cristo para a salvação. Jesus não está dizendo que a salvação é pelas obras, mas Jesus está dizendo que se nós não tomarmos uma firme decisão, nós não seremos salvos. Então a salvação ela é totalmente de graça, pela graça, mas exige uma mudança de vida. E nisso tem um preço. Essa mudança, essa renúncia da vida de pecado, essa mudança de direção, ela tem um custo para nós. Por isso que o caminho se torna apertado. Hoje cedo eu estava falando, nós ontem fomos de bicicleta, eu e o Edemar, lá no Rio Brilhante, paramos um pouco debaixo da ponte, aí você vê os pescadores lá. O cara que vai descendo o rio abaixo, o motorzinho desligado e vai embora. Mas o cara que vai subindo contra a correnteza, o motorzinho vem gemendo, né? A velocidade é outra. E ele vem batalhando contra a correnteza. Então, a conversão é mudança de direção. Você deixa o fluxo que vai à grande multidão e você agora pega um caminho contrário, onde você vai ser criticado, zombado, onde você vai ser confrontado em determinados países, colocado contra um paredão, ou nega a tua fé, ou então você vai ser fuzilado. É o caminho apertado, é a renúncia, é deixar o pecado, né? É o novo nascimento, é sair daquela forma de pecado e nos adequar agora a uma forma de santificação. É uma mudança radical de vida. É por isso que são poucos que são salvos e são muitos os que estão perdidos. Então, nós temos que nos adequar nisso. Jesus nos diz no versículo 13, né, de Mateus 7, que nós lemos antes aqui, entrai pela porta estreita. Por quê? A maioria está na porta larga. A maioria está no caminho, né, espaçoso. Então, aqui quando ele diz entrai pela porta estreita, está implícito, esforçai-vos por entrar na porta estreita. Mas lá em Lucas, está claro, está explícito que o ser humano deve se esforçar. Então, não é necessário nenhum esforço para entrar pela porta larga. Até parece que ela puxa. Não há necessidade de nenhum esforço para andar no caminho largo. A multidão te conduz, a multidão te leva. Você já foi em algum show, em algum lugar,
aonde não tem como você voltar. Se você voltar, você é até pisoteado. E você muitas vezes nem sente o pé no chão, só vai sendo levado pelo fluxo da maioria, da multidão. É isso que ele está falando do caminho largo, né? Do caminho espaçoso, da porta larga, que na verdade nós já nascemos nele. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, todos pecaram, né? Todos estão destituídos da graça de Deus, carecem da glória de Deus. Então, simplesmente nós já nascemos nesse pecado. O esforço é para deixar o pecado. O pecado, primeiramente, ele é bom, nós gostamos, nós estamos dentro dessa forma do pecado, habituados com o pecado. E a grande dificuldade é renunciar o pecado, é sair do pecado, é vencer o pecado. Por isso, a grande dificuldade. Então, ele diz que pela porta larga entram muitas pessoas. Pelo caminho espaçoso transitam multidões. A grande maioria. Uma vez eu preguei aqui, usando vários exemplos de que a multidão está errada. Nós não devemos ir, a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade isso. A voz do povo, na sua grande maioria, é a voz do diabo. Porque não é a grande maioria que está certo, é a minoria que está certa. São poucos os que acertam pela porta estreita e andam pelo caminho apertado. Mas é a grande multidão que entrou pela porta larga e está trilhando o caminho da perdição. Então, a multidão está errada. Você pode fazer um levantamento disso na Bíblia e fora disso também. Então, muitas pessoas falavam para Santos Dumont, não vai dar certo. O homem voar, isso é impossível, não tem jeito, não dá. Você não consegue. E hoje nós vemos aí aviões carregando toneladas e toneladas, voando no espaço. Deu certo? Mas ele sozinho, pensando, e não foi uma ideia inicial dele, né? De desenvolver essa ideia, mas poucos acreditavam nessa possibilidade. A grande multidão, e daí você pode pesquisar tudo. Aí na ciência e outras áreas também, que a multidão estava errada. Multidão. Nós tivemos uma experiência, poucos dias aí, pouco tempo, né? Na pandemia, por exemplo, e a multidão dizendo, fique em casa, não faça nada e tal. Você está até agora trancado lá, se é que estivesse vivo ainda. Então, nós precisamos parar, pensar, decidir. Então, nesse caminho da perdição, né, tudo é possível, nada é proibido, tudo é permitido. É uma estrada sem limites e sem regras. Cada um inventa a sua, cada um faz o que quer, cada um anda segundo seus próprios pensamentos. Né? O pastor Hernandes, ele diz que nessa estrada é proibido proibir. Faça o que está no seu coração. Decida o que você quiser. O que você quiser ser, o que você quiser fazer. Você que manda na sua vida. Esse é o caminho largo, que conduz para a perdição. E o mundo só oferece prazeres, diversões, riquezas, sucesso, fama. É isso que o mundo oferece. O caminho espaçoso, ele é fácil. E sempre está oferecendo vantagens. Aqui, na verdade, ocupado, né, por muitas pessoas, mas ele é perigoso, ele é enganador. Quem anda por este caminho é conduzido pelas fortes correntezas do pecado que conduz ao oceano da perdição. Vai desembocar lá. Todos que pegam a correnteza do rio Amazonas vão cair dentro do Atlântico. Todos aqueles que pegarem a correnteza do caminho largo cairão no oceano da perdição, da desgraça eterna. E o grande problema é que muitas pessoas estão em busca desta felicidade e desta facilidade que o mundo oferece, e não em busca de uma renúncia para poder então se voltar para o Senhor. É por isso que muitos é que trilham por esse caminho. E são poucos os que querem pegar o caminho contrário, a direção contrária. Como ele diz no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos os que entram pela porta estreita, e são poucos os que transitam pelo caminho apertado. Este é o caminho da renúncia, é o caminho da santificação, é o caminho da constante vigilância.
é o caminho da mudança de hábitos, é o caminho do esforço, da dedicação, daquele autoexame constante. Nesse caminho há regras, nesse caminho há valores, nesse caminho há princípios, nesse caminho existem limites, há medidas. Nós precisamos nos enquadrar nisso. Nós precisamos buscar nos adequar a esse caminho. Então, o caminho estreito, ele é difícil, mas ele tem um fim vantajoso. É o contrário do outro. O outro é um caminho da facilidade, da propaganda maravilhosa. Não sei se você já caiu em algumas dessas aí. Eu já caí também. Aí você compra o produto porque é maravilhoso, mas foi enganado. É falso, parece, mas não é. E esse caminho largo, ele também parece bom, mas ele leva à desgraça eterna, à ruína eterna. Ele é bom agora, mas ele é ruim por toda a eternidade. Enquanto que o caminho estreito é difícil agora, mas ele nos colocará no gozo eterno, no deleite eterno. Por isso que ele diz então aqui que são poucos os que serão salvos, porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Isso sempre foi. Você pode ler todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, sempre foram os poucos aqueles que tomaram a firme decisão de andar após o Senhor, de obedecer o Senhor. A grande multidão, a grande maioria, segue o fluxo do pessimismo, do negativismo e outras coisas mais aí, com respeito a Deus e a palavra de Deus. Com as coisas do mundo, então, não tem problema, mas com as coisas de Deus. Lembra os discípulos, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, os discípulos estavam numa certa dúvida, inquietação, Jesus até já tinha aparecido, mas esse Jesus, apareceu, desapareceu, e aquela coisa toda naquele período dos 40 dias, e Pedro falou assim, eu vou pescar, eu vou voltar à velha vida. Mas 7 decidiu ir com ele. A maioria dos discípulos decidiram ir com ele. É muito fácil o caminho da desistência, o caminho sem esforço, o caminho que o mundo oferece. E Jesus vai atrás desses homens e chama eles. E depois ele restaura Pedro. E ele então deixa definitivamente aquela velha vida e ele passa a entender o caminho do chamado do Senhor. E a vida de Pedro foi fácil? Não, meus irmãos. Aqui nesse mundo, a vida de pescador, talvez por mais difícil que seja, viver da pesca, num mar onde era um centro de subsistência para a maioria das pessoas, era difícil na época. Teve uma ocasião que Jesus perguntou, o que vocês pegaram? Não pegamos nada. Uma noite inteira sem pegar nada, não é fácil. É como a lavoura, no tempo de estiagem ou de muita chuva. E aí o que deu? Olha, não deu nem para pagar direito as contas. Não é fácil. Então, mas o Pedro aqui, ele pensando sobre isso, ele decidiu seguir a Cristo Jesus. Melhorou a vida dele? Pelo contrário. Pedro foi morto, crucificado, pendurado, não está na Bíblia, mas segundo a história, e a Bíblia deixa claro no final de João de que tipo de gênero Pedro estaria glorificando a Deus, de que forma ele morreria. Ele foi pendurado numa cruz de cabeça para baixo, e diz que foi escolha dele, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus, como seu mestre. Então veja que a vida dele não foi fácil, foi pior. O caminho foi estreito, mas qual foi o fim disso? A vida eterna. A vida eterna. Por isso que nós temos que pensar. Esse mundo oferece tanta coisa boa, mas ela vai terminar logo. E nós devemos entender que é preferível nós andarmos pelo caminho apertado, mas que nos conduz à vida, do que andar no caminho largo, por um período, e depois nós desembocarmos no oceano do inferno, aonde passará toda a eternidade. Então, o mundo ama mais as trevas do que a luz, mais o mundo do que o reino de Deus e mais o pecado do que a santificação. Então, concluindo aqui, Jesus orienta, Jesus indica, Jesus convida, Jesus recomenda, não sei qual outra palavra eu poderia dizer assim, para Jesus estar despertando as pessoas para entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado. Pense nisso. É melhor o sofrimento agora do que na eternidade.
do que ter uma vida boa agora, tirando benefícios do pecado, se é que ele pode trazer, no momento ele pode oferecer, do que você passar a eternidade no inferno. E é agora que nós devemos escolher, é agora que nós precisamos decidir, dar atenção àquela voz que sempre está atrás de nós, na nossa consciência, dizendo: esse é o caminho, esse é o caminho, você está certo? Você está trilhando o caminho estreito ou largo? Entrou pela porta estreita ou a larga? Então é isso que nós devemos perguntar. Apesar de a porta ser estreita e o caminho apertado, diz alguém que ele é sempre suficientemente largo para permitir a passagem de qualquer pecador arrependido. Você já pensou? A porta é do teu tamanho, do tamanho da tua vida, do teu pecado, do teu arrependimento. Não importa o que você fez na vida. Se você foi bonzinho, incrédulo bonzinho, se você foi o incrédulo do pior tipo de gente do mundo, não importa. Desde que você se arrependa, esta porta é suficientemente larga para acolher você para o caminho que conduz à vida eterna. É por isso que não há pecadinho ou pecadão que nos impeça de entrar no reino de Deus. Se nós nos arrependermos desse pecado, se nós nos humilharmos diante de Deus, de pedirmos o perdão dos nossos pecados e crermos em Cristo Jesus, essa porta é do tamanho suficiente para podermos entrar nela. É apertada, o caminho também é, mas é o caminho que vai conduzir para a vida eterna. Então a chave para nós entrarmos pela porta estreita é o arrependimento dos nossos pecados e a fé em Cristo Jesus. Então, por que a necessidade de uma avaliação? Aí nós podemos voltar para Lucas no capítulo 13, que eu já citei, onde ele vai dizer que esta porta não ficará aberta para sempre. Quando Jesus está dizendo: entre pela porta estreita, porque depois que essa porta estreita se fechar, não entra mais. Depois que cessar o período da graça, não haverá outra oportunidade. Todos aqueles filmes que você assistiu, deixados para trás, 1, 2, 3, 4, 5, pode ser 15, não tem problema nenhum. Todos eles são falsos, mentirosos, porque não haverá uma segunda chance. A porta não será reaberta, porque você agora decidiu, diante da situação toda, fazer as boas obras para ser salvo. Se agora, por meio da graça, você não se arrependeu e não creu em Cristo Jesus, a porta vai se fechar e jamais será aberta. Assim como a porta da arca foi fechada por Deus, não foi Noé. Assim também a porta da salvação será fechada por Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Aquele que hoje é o nosso advogado, que hoje ele está dizendo: olha, o caminho é esse, arrependa-se e entra por esse caminho. Ele um dia vem, fecha a porta e será transformado, haverá uma mudança. Agora ele vem para julgar. Então ele não será mais advogado, e agora ele será um juiz. Então ele não vem para salvar, ele vem para julgar. Na primeira vinda ele veio para salvar e não para julgar. Na segunda, ele virá para julgar e não para salvar. Os que foram salvos estarão salvos. Os que não foram salvos não terão a segunda chance. Então pare de assistir aqueles filmes, porque eles não ajudam em nada, só enganam a você. Tá? Ninguém que será deixado para trás terá uma nova oportunidade. Os que ficarem fora da porta, depois da porta fechada, diz o evangelista Lucas, né, no capítulo 25, que o dono da casa vai fechar a porta e não adianta mais bater. Quem entrou antes, né, entrou. Quem não entrou, ficará de fora. E diz então no versículo 28, que ali, na ruína eterna, ali no inferno, haverá choro e ranger de dentes. E não há nada que se possa fazer para mudar esta situação. Quanta agonia e quanto sofrimento eterno para aqueles que não fizeram uma avaliação, não fizeram um julgamento, não pararam para ver e pensar: em que porta eu entrei, em que caminho eu estou. Porque hoje a porta estreita ainda está aberta. E somente os que entrarem nela é que desembocarão na eternidade com Deus, na vida eterna. Os outros todos que ficarem para trás, fechada a porta, não haverá outra chance. Lembra das 10 virgens? E vários outros exemplos que nós podemos contar.
5 delas estavam com azeite, estavam no caminho certo, estavam no caminho estreito. Mas as outras 5, vamos ver o que acontece. Eu estou junto com os crentes em Cristo Jesus, eu estou junto aqui com esses outros, e daí? Cada um, por si mesmo, é que pode tomar a sua decisão. Então, a hora de escapar do caminho da perdição e entrar pela porta estreita é agora. Adiar esta decisão, agora que a porta estreita está aberta, é muito arriscado, é muito perigoso, porque quando ela for fechada, ela não será reaberta. E alguém aqui pode me dizer quando ela será fechada? Ninguém sabe. Pode ser ainda hoje. Em que porta você entrou? Em que caminho você está andando? Se você está no caminho fácil, se você não sente nojo pelo pecado, se você não está vivendo uma vida de renúncias, eu sinto muito lhe informar que você vai parar desta forma no inferno. Não tem outro lugar, não tem outra saída, não tem outra, não diria recompensa, mas não há outro destino andando por este caminho. E se não é isso que você quer, pare, analise, avalie a sua vida, faça aí um julgamento da sua vida para ver se você não está no caminho falso, no caminho da perdição, no caminho do inferno. E busque arrepender-se dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, crer em Jesus e buscar uma vida de santificação. É nisto que consiste o caminho apertado. Não é fácil ser cristão e andar segundo a Bíblia no mundo que jaz no maligno. Essa é a dificuldade. Mas é assim que nós devemos viver, para aqueles que entraram por esta porta estreita, por esse caminho apertado. Mas que porta é essa? Essa porta diz em João 10:9, Jesus: eu sou a porta. Aquele que crer em mim será salvo. Aquele que crê em mim entrou por esta porta. A porta que conduz para a vida eterna, que conduz para o caminho da vida eterna. Então Jesus diz: eu sou a porta. Ele dá ênfase ali por 2 vezes que ele é a porta. E se alguém entrar por ele será salvo. Quem crer nele será salvo. E esse caminho, qual é o caminho? É ele mesmo. Em João no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou esse caminho apertado, e ninguém chegará ao céu, ninguém será salvo, se não for por mim. Ninguém volta a Deus, à comunhão com Deus, ao paraíso eterno, ao céu, se não for por meio de Cristo Jesus. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus, porque Ele é a porta e o caminho. Porta estreita, caminho apertado. É somente por Jesus, crendo em Jesus, confiando em Jesus, nada mais. Mesmo que o mundo ofereça tudo. O apóstolo Paulo diz: eu posso até oferecer meu corpo para ser queimado. Eu posso dar todos os meus bens. Nada disso vai nos tirar do caminho largo, que conduz ao inferno. A única coisa que nos tira do caminho largo é Cristo Jesus. Se nós crermos nele, se nós confiarmos nele e entregarmos a nossa vida para ele. Que você nesta noite possa tomar esta decisão. Eu não estou aqui perguntando se você frequenta a igreja, o quanto você frequenta, o quanto você conhece da palavra de Deus. Mas o que eu estou perguntando é: você está no caminho largo ou no caminho estreito? Você está seguindo a Cristo ou o curso deste mundo? Aquele que renunciar os seus pecados e crer em Jesus, que entrar pelo caminho estreito, esse um dia chegará à glória celestial. Pelos seus esforços? Não, pelos méritos de Cristo Jesus. Mas nós precisamos renunciar. Por isso Jesus diz: esforçai-vos, lá em Lucas. E ele diz então: olha aqui, pare e pense um pouco, analise, entre pela porta estreita, porque o outro caminho leva à perdição. Esse caminho, o estreito, leva à vida eterna. Em que caminho você está? Vamos ficar em pé e que você possa, durante essa semana, pensar mais sobre isso e tomar uma decisão na sua vida. Faça essa avaliação, esse julgamento, mas não de forma leviana, de forma sincera, porque
pelos frutos é que se conhece a árvore. Pelos frutos, pela maneira como eu estou vivendo, pela prática da minha vida. Eu sei, cada um sabe em que caminho está. No caminho de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com o mundo. Eu não posso andar no caminho do mundo e achar que estou no caminho de Deus. Porque eu sou bonzinho, porque eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Não. Se nós crermos em Jesus e se nós vivermos renunciando o pecado, lutando contra o pecado, para buscar uma vida de santificação e de purificação. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não está falando para incrédulo, está falando para crente em Cristo Jesus. Aqueles que confiam em Jesus. Então eu estou seguindo esse caminho da santificação. Por isso que eu devo fazer esta análise. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer. Porque o Senhor nos dá o grande privilégio de abrirmos a Tua palavra, de meditarmos nela, de lermos nela, e também ter o grande privilégio de ter o Espírito Santo, que inspirou essa palavra, nos iluminando para compreender a palavra do Senhor. Livra a cada um de nós de trilharmos pelo caminho largo que conduz à perdição, e que cada um, Senhor Deus, possa tomar a firme decisão de entrar por esta porta estreita que é Jesus, e de andar por este caminho que conduz à vida eterna, que é apertado e que é Cristo Jesus também. Que nós possamos reconhecer os nossos pecados, nos humilhar diante do Senhor, pedir o perdão pelos nossos pecados e assim, ó Deus, receber a Jesus Cristo como nosso Salvador, para vivermos então uma vida de santificação que conduz à vida eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos. O inimigo vai trabalhar arduamente, Senhor Deus, para que esta semente seja arrancada do coração, para que essa semente não germine no nosso coração, para que esta palavra, que é a semente do Senhor, ó Deus, não frutifique no nosso coração. O inimigo vai tentar roubar, distrair, desviar. Ó Deus, mas faça com que ela venha frutificar em nosso coração. E que cada um de nós possamos nos render ao Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor, crendo na Tua palavra, recebendo a Jesus Cristo como nosso Salvador e buscar viver uma vida de santificação a cada dia. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, que esta palavra, que talvez possa ser assustadora para alguns, possa levar a uma reflexão para servir como um bálsamo, livrando da morte eterna, e conduzindo para a vida eterna na pessoa de Cristo Jesus. Assim nós oramos, pedindo para que o Senhor nos leve em paz, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Nós oramos, firmado nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Encerramos esse culto nesta noite. Você que nos visita, seja sempre bem-vindo em nosso meio.